Olá pessoal, boa tarde. 15 de outubro de 2022, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood. E eu sou Vitor Antenori Ross. Estamos no encontro de número 32, capítulo 8.2, A Tradição e a Perda do Sentido Existencial. Muito obrigado pela companhia, pela presença de vocês. Então vamos lá, continuar, da temática que foi trabalhada na semana passada, que deu espaço para hoje falarmos de tradições e até alguns comportamentos aí que podem ou já deveriam ter sido modificados. Durante muito tempo, a tradição, essa transmissão oral da cultura, dos hábitos, passada de geração a geração, constituía um princípio ético que se deveria respeitar a qualquer preço, pelo fato de pertencer ao pretérito, havendo-se tornado um paradigma da evolução. No entanto, nem tudo que a tradição tem transmitido merece a consideração que lhe era atribuída, sem uma avaliação empírica, pelo menos, do seu significado. Empírico é aquilo que vai sendo observado à medida que nós vamos nos desenvolvendo. Tá? Um conhecimento empírico, ele foi adquirido. Então, quando a criança está lá brincando com bloquinhos e aprendendo que o quadrado entra no quadrado, ela está alcançando um conhecimento empírico. Tá? O inato seria aquilo que já nasce conosco. O empírico é aquilo que nós aprendemos ao longo da experiência, dentro dessas visões de escolas filosóficas. O que Joana traz de reflexão inicial é que por muito tempo não se questionava a tradição. O tradicionalismo foi sendo construído e as pessoas foram falando, tem que fazer isso porque sim. E dentro dessa tradição, quando se fala em tradição, é o homem que tinha que chegar na mulher e tinha que cortejar a mulher tinha que manter-se virgem até o casamento. Isso são tradições. O homem tinha que trabalhar e prover a casa enquanto a mulher ficava cuidando dos filhos. Isso não era questionado. Quando algumas mulheres resolveram questionar isso, aí elas foram agredidas. Verbal, fisicamente, moralmente, assédios no trabalho, morais e sexuais, comparações na questão de sexualizações e tudo mais, porque era inaceitável. E aí nós tínhamos esses discursos como vai ficar para tia. Isso é tradição. Essas são as questões negativas do tradicionalismo e da tradição, porque elas criam uma regimentação no inconsciente coletivo que faz com que as pessoas sofram psicologicamente. Então, quantas mulheres não se casaram só por casar, porque estavam chegando aos 30 anos e não queriam ficar para tia? E não ficaram para tia, mas viraram objetos sexuais de maridos que eram abusivos ou tiveram que cuidar de filhos que não queriam, porque não tinha amor ali. E de repente só foram encontrar o amor aos 38 anos, aos 42 anos de idade, mas aí já estavam presas na tradição. E ainda tem uma coisa difícil, arraigado dentro de uma cultura, principalmente na relação com o feminino, de que depois de certa idade acabou, não vai mais conseguir encontrar alguém que ame. Aí quando algum grupo de jovens vê um casal de 70 anos de idade se beijando, tem gente que acha bonitinho, tem gente que acha nojento. Por quê? Porque vem dessa ideia da tradição. Então é importante, eu estou estruturando essa temática inicial, porque algumas pessoas têm uma validação de que a tradição tem que ser mantida, a tradição familiar, isso e aquilo, e não questionam. E Joana hoje vai nos convidar a questionar sobre essas tradições, que por mais que elas tenham funcionado para você, para o teu bisavô, talvez elas não funcionem mais para o seu filho, neto, sobrinho, ou para as gerações que você dá aula hoje, ou os clientes que você atende, os pacientes. Então, nem tudo que a tradição tem transmitido merece a consideração que lhe era atribuída sem uma avaliação empírica. Tá? Não é então queimar os livros no simbolismo, é lê-los com a cabeça de agora e perceber em quais seções eles devem ser jogados. Coisas que eram da religião devem ir agora para a ficção científica. Coisas que eram da ficção devem vir agora para o método científico, porque se concretizaram. E aí nós vamos trocando isso dentro da nossa perspectiva mental. É você com você mesmo dentro da tua biblioteca psicológica.
Na educação doméstica, por exemplo, o temor a Deus e aos pais tornou-se uma tradição que a experiência científica da psicopedagogia erradicou da sociedade, porquanto toda forma de submissão pelo medo é punitiva e destruidora, produzindo inimagináveis danos naqueles que a isso se submetem. Vou para frente, daqui a pouco eu volto. Nota do expositor. No artigo Bater pode piorar comportamento de crianças, da Sandy Lamotte, da CNN, que foi traduzido pela CNN Brasil. O castigo físico não parece melhorar o comportamento positivo ou a competência social de uma criança ao longo do tempo, de acordo com uma revisão de 69 estudos dos Estados Unidos, Canadá, China, Colômbia, Grécia, Japão, Suíça, Turquia e Reino Unido. Para medir o impacto de surras e outros castigos físicos que os pais normalmente escolhem para disciplinar uma criança, a revisão excluiu tipos verbais e severos de castigo físico que seriam caracterizados como abuso infantil. Isso inclui ações como bater em uma criança com um objeto, dar um tapa no rosto, cabeça ou orelhas, atirar um objeto em criança, punho, soco, chute, lavar a boca com sabão, derrubar, sufocar, queimar, escaldar e ameaçar com uma faca ou arma. Tá? Então, a revisão excluiu tipos verbais e severos de castigo que seriam caracterizados como abuso infantil. Alguns estudos na revisão encontraram resultados mistos, vendo alguns efeitos positivos e negativos associados ao castigo físico, mas a maioria dos estudos mostrou um impacto negativo significativo de várias maneiras. O resultado, com a evidência mais consistente em 13 dos 19 estudos independentes, foi que surras e outras formas de punição infantil criaram mais comportamentos problemáticos ao longo do tempo, como o aumento da agressão, aumento do comportamento antissocial e aumento do comportamento disruptivo na escola. E um estudo feito na Colômbia descobriu que crianças pequenas que foram punidas fisicamente ganharam menos habilidades cognitivas do que aquelas que não foram punidas fisicamente. Em outras palavras, à medida que o castigo físico aumentava em frequência, também aumentava sua probabilidade de prever resultados piores com o tempo. Alguns estudos na revisão descobriram que o castigo físico aumentou os problemas de conduta e os sinais de transtorno desafiador opositivo, que é caracterizado por acessos de raiva, comportamento argumentativo e desafiador, recusa em seguir regras, rancor e vingança. Tá? Então é muito difícil, por exemplo, quando você vê filmes ou biografias de serial killers ou de qualquer maneira de psicopatas de forma geral, né? O serial killer tem uma sequência de padrões na morte, mas pode ser uma pessoa que não é serial killer e mata por qualquer coisa. Nunca é colocado como um lar funcional. Sempre tem um recurso na infância violenta. Numa mãe, num pai abusivo, num irmão que abusava, num tio que estuprou, no bullying que sofria na escola. Tá? Então, a ideia de uma pessoa que vai crescer como um sociopata, tendo vindo de um lar saudável, e saudável não é assim unicórnios no paraíso, saudável é saudável, onde não há uma constância no abuso, onde não há uma quebra, uma fragmentação da psique do indivíduo em razão de extrema violência. Você é burro, você é gorda, ninguém vai te amar, você é feio, você é incompetente, e isso vai criando na pessoa um sentimento de que aquilo é uma verdade, porque vem de uma figura amorosa, além da violência física. Então, essa tradição, agora eu volto ali em Joana. Estou falando aqui do castigo físico, ela cita o pavor, né, o temor. Na educação doméstica, o temor a Deus e aos pais. E aí, como é que você institui o temor a uma pessoa? Pela punição. Nós tememos a punição. Então, você pode dar uma punição como bater na criança, que gera um temor nela, ou retirar o amor dela. Ela não sentindo amada por você. Então, tem muitos adultos que falam: eu preferia que meu pai tivesse me dado um tapa na cara do que olhado para mim e dito: eu não queria ter tido você. Você é uma vergonha para mim. Eu preferia que você tivesse morrido. Porque
é retirar o amor, a admiração. O ser fica buscando desde a infância esse contato, dessa admiração, dessa conexão, desse reconhecimento das figuras parentais. Quando é retirado o amor, e é isso que leva, por exemplo, crianças que são adotadas, a depois de certa idade, elas querem saber quem são os pais biológicos. E não é que elas não tenham gratidão pelos adotivos, é que elas têm uma conexão dentro delas de por que que minha mãe não quis ficar comigo? Por que que meu pai me pôs para adoção? Eu preciso de uma justificativa. Porque se foi só porque eu não estava afim de ter um filho, eu queria viajar, isso vai doer muito na pessoa. Então ela vai buscando na esperança de encontrar alguém que estava afundada nas drogas, ou com problema financeiro, ou com muita dificuldade, para que ela possa de repente agora falar, pronto, agora a tua dificuldade passou, a gente pode começar uma relação. Quando ela vai lá e descobre que o pai ou a mãe botaram para adoção só porque não queriam, isso pode gerar um sentimento de muito ódio. E até levar a uma violência. Mas por que alguém que nasceu, não teve contato nenhum com aquela família, 30 anos depois, ou 15 anos depois, tanto faz, quer uma resposta? Porque nós buscamos isso. Então, quando você diz para o seu filho, ninguém vai nunca te amar, eu não gosto de você, você deveria ter morrido, eu tentei te abortar e não consegui, você está tirando dele um espaço de pertencer e colocando ele num temor. Então, pode ser pela violência física, pela violência moral, ou pela indiferença, que é a retirada do amor. Como que se diz o temor a Deus? Não põe a mão aí, senão não faz careta, que se o anjo falar amém, tua cara fica torta. Olha aquele menino com a cara torta, foi porque ele fez careta para a mãe, isso é temor. Ninguém ficou com a cara torta porque fez careta para a mãe. Pode ter sido um choque térmico, pode ter sido um AVC, pode ter sido algo congênito. Mas nós íamos mentindo para as crianças, e mentiram para nós, dizendo que não podia. Que não podia falar palavrão, que não podia se masturbar, que não podia olhar para o outro, que não podia mentir, que não podia um monte de coisa. E aí nós crescemos vendo os adultos mentindo, os adultos fazendo coisas. Aí eu pegava a revistinha pornográfica do pai, o VHS pornográfico do tio. Então por que os adultos podiam fazer e a criança era pecado? É uma ideia muito profunda. Tá? Porque quando nós estamos falando aqui de tradição, a tradição ela é ensinada empiricamente para a criança. Não adianta ficar falando de tradição com quem já tem 40, 60 anos de idade. Isso vai gerar uma pequena mudança, mas a cura real acontece quando nós olhamos para a criança. Por isso eu estou focando na questão da infância, para que você identifique as tradições que te foram ensinadas na infância, que hoje você tem como dogmas e lemas de amor, porque seu pai te amava, sua mãe te amava, e comece a olhar para elas como mentiras manipuladoras para tentar manter o controle sobre você. Porque essa era a linguagem de amor na época. Mas isso caiu por terra. Então, se estudos em tantos países e com tantas vertentes mostraram que há diminuição na capacidade cognitiva, aumento do comportamento antissocial, e lembrando, quando uma pessoa fala, eu sou antissocial é ir contra a sociedade. Antissocial é o psicopata, é o assassino, é o bandido. Quando nós estamos falando do antissocial, não é a criança que vai ficar no quarto ouvindo Queen, ou Guns N' Roses, ou Barões da Pisadinha, porque não tem amigos. Nós estamos falando daquele que vai entrar numa escola atirando em todo mundo. Nós estamos daquele que vai fazer bullying escondido e vai falar que não foi ele. Nós estamos falando daquele que pode se tornar um estuprador. É antissocial. Tá? Você ter fobia social, você ser asocial, porque não gosta de socializar, é uma coisa. Então é muito grave. E esse transtorno, né? Desafiador ou positivo desafiador, que agora está em voga, em moda, né? Como foi o TDAH há um tempo, agora tudo, a criança responde e tem o transtorno o positivo desafiador. São crianças que não aceitam receber comandos. E muitas dessas são consequência da violência que sofreram em estados menores, porque você pensa, igual eles citam violência com cinto e bater, mas às vezes é trocar uma fralda gritando com a criança, cala a boca, para, não se mexe, fica quieto. É violência, é um bebê, qualquer energia modifica, qualquer mudança no tônus muscular ou no timbre da voz modifica. Aí a criança assusta e fica parada e o pai pensa, ela não sabe o que está acontecendo, mas para ela foi uma violência.
Qualquer movimentação em direção à agressão, bater, cala a boca, tira a mão daí, você é burro, a criança se machuca, vai pôr um band-aid já xingando ela, eu falei para você não subir naquele muro. E isso ela vai criando dentro dela a ideia de que no momento em que alguma coisa está errada, esta coisa pode ser punida com violência. Como o universo dela é menor, ela quer ficar acordada até mais tarde e você quer que ela vá dormir, ela acha que você está errada, então ela acredita que pode te punir com violência. Foi você que ensinou isso para ela. Então não é um transtorno com o qual ela nasceu, é um transtorno que foi ensinado por você. Porque para ela, a sua paternidade, a sua maternidade é transtornada. Não tem um sentido, é violenta. Então é como jogar uma oferenda para o mar, virar as costas e no dia seguinte ela está ali de novo voltando para você. E você joga e ela volta. É o que você dá para a criança e o que você vai receber de volta. Ela já nasce com uma personalidade, ela já nasce com algumas tendências, mas este confronto, essa ideia da violência, isso vem muito dos pais. Ou se não são dos pais da escola que ela está frequentando e às vezes está sofrendo violência e você não sabe. Tá bom? Toda forma de submissão pelo medo é punitiva e destruidora, produzindo inimagináveis danos naqueles que a isso se submetem. E aí esse estudo mostra que os danos não são tão inimagináveis. Alguns já foram concluídos. Tá bom? Aumento de agressão, aumento do comportamento antissocial e aumento do comportamento disruptivo na escola. E quanto mais frequente for a violência, a coisa é a criança apanhar uma vez, outra coisa é todo dia ela saber que ela vai apanhar. E isso vai gerando resultados ainda piores. Acessos de raiva, comportamento argumentativo e desafiador, recusa em seguir regras, rancor e vingança. Agora coloque isso aí crescendo dentro de uma criança e eclodindo lá num adulto, num adolescente lá na frente. Voltando em Joana. O respeito é uma conquista que cada um consegue pela maneira como se comporta, pelos atos e palavras, pela convivência e forma de conquistar os demais. Toda vez que se estabelecem normas de imposição, violenta-se o livre-arbítrio, o direito de optar-se pela aceitação do outro com todas as maneiras absurdas que lhe são características. Respeito. Então ela troca o que lá atrás foi utilizado como temor por respeito. Porque a tradição nos ensinou que temor e respeito eram a mesma coisa. Devemos temer a Deus. O temor de Deus. Eu tenho que ter medo do que Deus pode fazer comigo. Quer uma punição maior do que o inferno? O fogo eterno? Então, é uma ideia tão arraigada. Nós estamos aqui, 14 de outubro. Tá? Dia 12 foi dia de Nossa Senhora Aparecida. Estou morando agora em São José dos Campos e aqui é por onde os romeiros passam para ir até a Aparecida do Norte. Tá? Muitos morrem na rodovia, outros chegam de ônibus e descem, outros parecem excursão de escola, tem aqueles que estão sozinhos, tem todo tipo, né? Então, como olhar sociológico, eu fui lá na rodovia, fiquei em cima da passarela, observando, eu e a Fernanda ficamos ali observando por um tempo o comportamento dos romeiros, tá? As pessoas descendo, tirando foto, tirando selfie, contando para os outros que faziam, virou uma coisa muito maior do que a ideia, assim, do que era pagar uma promessa, né? Para algumas pessoas virou um comportamento natural e até um rolê, virou alguma coisa para atrair mais seguidores também, né? Pessoal meio que uniformizado. E fazendo as coisas bastante do jeito errado. Tá? Indo no sentido dos carros na rodovia, ao invés de ir contrários a ele, 3 pessoas enfileiradas no acostamento, levando criança de 8 anos de idade com roupa preta, nada que pudesse sinalizar durante o período noturno. É assim, uma fórmula para tragédia, e aí muitas mortes acabam acontecendo. Mas qual que é o ponto que me chama a atenção na reflexão? A profundidade com que esses indivíduos têm, e isso eu já falei em outros estudos, na ideia de que a dor é um prêmio, de que a santidade, seja Nossa Senhora ou seja qualquer outro santo ou divindade, querem o sangue como sacrifício, como holocausto.
E dentro da ideia daquilo que é um pai amoroso, eu ficava imaginando, eu em cima daquela passarela, olhando aquela rodovia e imaginando, se eu tivesse um filho, se eu visse um filho meu na beira de uma das rodovias mais perigosas do estado de São Paulo, com fluxo intenso de caminhões, no acostamento, de costas para o fluxo, se eu ia achar isso bom. Se eu estaria ali em cima daquele pontilhão dizendo assim, isso filho, ande 60 quilômetros correndo risco de morte o tempo todo na minha direção para provar que me ama, ou para me recompensar porque eu te dei remédio quando você estava doente. As pessoas estão fazendo a peregrinação para agradecer porque se curaram de câncer, porque a mãe não morreu, porque o avô sobreviveu ao Covid, porque o filho que o médico disse que não ia nascer, nasceu. Então é uma ideia de pagar uma promessa. O meu ponto não é sobre a ideia de pagar promessa, é a reflexão sobre a mentalidade de um santo. Longe de ser santo, eu ainda consigo pensar. Então imagina se eu fosse. Essa é a ideia, tá? Você quer me dar algo em troca? Faça o bem para alguém, não o mal para si mesmo. Então, o que oferece para o mundo um indivíduo que sobe uma escada de 1000 degraus ajoelhado? O que oferece para o mundo um indivíduo que anda 460 quilômetros com bolha no pé? Para o mundo, ele tem uma reflexão catártica, ele tem uma meditação. Eu entendo, a peregrinação, o caminho de Santiago ou o caminho até Aparecida, vão trazer o indivíduo para uma conexão com ele mesmo. Eu entendo esse processo. E aí, tudo bem. Mas quando você olha a ideia de, ok, você curou a minha mãe do câncer, não seria melhor se eu ficasse, por exemplo, um mês alimentando animais de rua? Não seria melhor se eu ficasse um mês batendo na casa das pessoas e pedindo doações para dar para crianças no orfanato ou para crianças que estão na rua? Só que ficou tão forte dentro da tradição de que nós temos que ser punidos para ter o mérito e que nós precisamos dar o sangue no sacrifício, que não fica preso na pessoa a ideia de que o sacrifício é sair no sol buscando roupas para crianças que estão com o pé queimado do asfalto. Porque a mãe bota elas para ficar pedindo bala, vendendo bala no semáforo. Pega um bebê no colo e vai na porta do Pão de Açúcar para tentar conseguir um leite que ela não vai dar para a criança, que ela vai trocar por álcool ou droga, ou que ela vai dar para o marido dela que é o usuário. Mas quando você olha nesse processo da sua construção e dos sacrifícios que você faz, olha, se você me der isso, eu fico um ano sem tomar Coca-Cola. Ficar sem tomar Coca-Cola é bom para você, não tem que ser bom para Deus. Assim, é tua obrigação não tomar Coca-Cola se você se ama. Não vou mais comer chocolate. Chocolate também não agrega muita coisa. Então é sobre essa ideia de que nós fazemos um sacrifício em coisas egoístas, que só vão servir para nós. Você não vai mudar o mundo andando 400 quilômetros até Aparecida. Você vai mudar a sua mente. Mas você vai mudar o mundo alimentando animais de rua, fazendo doação para crianças, ou que seja catando lixo da praça da tua cidade por um mês. Esse movimento em direção a uma nova tradição, se essas pessoas saíssem pelo Brasil antes do dia 12 de outubro, fazendo o bem anonimamente, ou devolvendo a bondade daquilo que tiveram, isso seria muito mais grandioso, sem que elas corressem risco de vida e sem que levassem, por exemplo, um motorista a atropelá-las também e depois ter que lidar com isso. Eu entendo que um Deus amoroso, a mãe de Jesus, iriam preferir isso. Uma mãe que viu o filho ser crucificado não quer ver mais filho sendo crucificado. Essa é a ideia. Esse é o peso da tradição. E eles estão ali passando com seus cajados em uma sensação de que eles estão se recompensando e que serão premiados e que terão um olhar diferente da Mãe Celestial. Quando na verdade eles estão apenas fazendo um movimento de se autopunirem por algo que eles entendem que foi um milagre ou um recebimento de amor. Então não, tua mãe não quer que você se mate. Teu pai não quer que você sangre. Teu pai quer que você seja uma pessoa boa, que você se sinta feliz. Teu pai quer que você melhore, teu pai quer que você desenvolva amor. Teu pai de carne e osso. Imagina o celestial. É uma reflexão, não é uma condenação à prática em si.
mas é uma observação de um fenômeno sociológico observável, trazendo isso para outras áreas da vida. Os movimentos que você faz de acreditar que determinado sacrifício vão trazer para você um prêmio. Então, ao invés de fazer mal para si, faça bem para o outro. E assim você estará reparando esse possível equilíbrio cósmico de achar que recebeu algo e que deve algo para alguém. Então, passe adiante a mensagem. Não sangre a própria carne. Toda vez que se estabelecem normas de imposição, violenta-se o livre-arbítrio. O direito de optar-se pela aceitação do outro com todas as maneiras absurdas que lhe são características. Você não pode isso, você não pode aquilo, e você fala, mas eu quero amar o meu filho desse jeito, eu quero amar a pessoa como ela é, eu quero me amar como eu sou. E como era difícil para indivíduos que tinham que ser algo, como o Anani People, por exemplo. É muito interessante, tá? Uma personagem caricata, mas que nasce numa cidade pequena lá em Minas Gerais e de repente se mostra tudo aquilo. Nasce homem e de repente se mostra mulher. Muito difícil ter que manter essa postura. Então, aquela mulher que resolveu fazer engenharia quando só tinha homens, e todo mundo ficava olhando para ela ou como objeto sexual. Se ela cometesse o mesmo erro que os homens cometiam, ela era burra, tá vendo? Porque é mulher, por que está aqui? É muito peso. Por que alguém escolhe esse caminho? Pelo livre-arbítrio. Seria muito mais fácil ficar em casa cuidando dos filhos ou se arrumar para achar um marido rico, mas não estava na natureza da pessoa. Ela quis quebrar o sistema. E aí o sistema tentou quebrá-la. E muitas se quebraram no caminho. Uma anda 10 passos para que a próxima ande 12, para que o próximo ande 14, e assim vão crescendo. Isso não é só sobre gays, mulheres ou negros. Isso é sobre homens também. Esses homens héteros, né? No sentido de que nós tínhamos que responder positivamente a tudo. Olha aquela mulher que é gostosa, é gostosa mesmo. E não podia falar não, porque senão é bicha. Tinha que ser o macho o tempo todo. Tinha que transar com todo mundo que estivesse disponível. Não podia falar não, sabe? É sobre uma ideia pesada de que muitos não queriam estar naquele local. Queriam falar de outro assunto, sentimento, filosofia, mas não podiam. Que eram ridicularizados, excluídos do grupo. Então, é sobre reconstruir em todas as áreas, em todos os sistemas. De que o homem pode chorar, de que a mulher pode gritar, de que a mulher pode fazer engenharia e o homem pode ficar em casa limpando tudo. E isso foi sendo desconstruído e hoje foi internalizado, mas você ainda tem pessoas que vêm dessa tradição que falam que não. Eu me lembro uma vez em que, almoçando na casa do meu avô, que hoje tem 90 e poucos anos, ele devia ter uns 80 e pouco, eu terminei de almoçar e fui pôr o prato na pia e ele se ofendeu. Deixa isso aí. É mulher que lava a louça. Ofensivo para ele a ideia de que eu estava pondo um prato na pia. Mas é um comportamento natural. Hoje você tem as crianças de 12, 13 anos que lavam a louça em casa. Então, percebe como isso vai tendo que ser desconstruído e que essa geração vai embora e depois ela volta? Só que esse registro está tão forte nela que ela vai reencarnar como um bebê ou uma criança que tem essa ideia ainda para ser desconstruída. Então é aí onde entra o papel do pai e da mãe, dos cuidadores de forma geral. Estimular desde cedo a conexão com essas coisas. Então você pode dar um jogo de cozinha cor-de-rosa para sua filha de 4 anos brincar de casinha, mas pode também dar uma Ferrari para ela brincar de carrinho e para o menino a mesma coisa e ir construindo essa ideia de que tudo é parte do todo, porque as resistências são muito fortes em nós. Tá? Então eu vou insistir nesse último parágrafo. Toda vez que se estabelecem normas de imposição, violenta-se o livre-arbítrio. Então, até nas suas decisões políticas menores no teu bairro ou maiores no teu país, sempre fuja de pessoas que são censuradores, reguladoras, que acreditam que tudo deva ser controlado pelos políticos e pelo Estado. Preze sempre que possível a liberdade, porque uma vez que você abre mão de uma parte da liberdade, você perde o controle de até onde ela lhe será tirada.
E mesmo que de início te favoreça a censura, porque você não vai ter que ouvir as coisas que você não quer, quando o poder virar, as coisas que você quer falar serão censuradas. Então tome muito cuidado para que tipo de pessoa você dá poder, seja no teu casamento ou na tua vida em sociedade, porque depois é muito difícil retirar esse poder. Há, entretanto, tradições morais, sociais, religiosas, culturais louváveis, credoras da melhor simpatia, que merecem ser experienciadas pelos significados de que se revestem. Exemplifiquemos aquela que diz respeito ao amor que deve existir entre os membros de uma mesma família. Isso pode ser positivo, ela coloca como louvável. Mas quando você assiste, por exemplo, filmes de máfia, eles também deixam família primeiro. Então a ideia de uma tradição familiar, ela pode também ser positiva, mas ela pode ser negativa. Porque é como se todo movimento em direção a algo fora fosse uma traição. É muito comum você ter brasileiros que migram. Então eles vão para outros países, sempre tentando. Eu não imagino uma pessoa que migre para um país pior do que o que está, né? Então eles tendem a ir para o Canadá, Estados Unidos, Europa, de forma geral. E aí os familiares que ficam jogam um peso na pessoa de que ela lhes deve algo. Então eles vão lá, começam a ganhar em dólar, começam a ganhar em euro, começam a ganhar em franco, começam a ganhar no que quer que seja, e as famílias começam a jogar, mas a moeda está valendo 4 vezes, 5 vezes, paga essa conta do teu tio aqui, ó, paga o meu plano de saúde, tua prima vai precisar fazer uma prova e não tem dinheiro, e a pessoa vai ficando. Então tem muito brasileira que foram para fora para construir uma vida, e na verdade eles estão lá como provedores da família que ficou, porque eles ficam jogando essa culpa. Vai abandonar sua família? Nós não tivemos a mesma oportunidade que você. E às vezes foi um sacrifício que a pessoa fez. Ela foi com nada do que ela tinha, começou como frentista de posto, lavando prato, foi crescendo, conheceu alguém ou não, se casou, conseguiu papel ou não, mas ela vai se desenvolvendo dentro daquele sistema. E aí fica que a família puxando como uma coisa de você nos deve algo, sustente a gente também, porque você ganha numa moeda que vale 4, 5 vezes a nossa. Só que ela mora num país onde a moeda vale 1 vez a dela. Né? Então, esse é o sentimento. Se você está aí nessa posição fora, se você conseguiu alguma coisa, seja porque foi para fora do país, ou seja porque conseguiu uma condição melhor, e você tem um sentimento de gratidão ou amor pelo teu pai, pela tua mãe, por quem te ajudou, isso é natural, não tem problema. Mas se a tua família te cobra como se você devesse algo, isso não é verdade. Não vá por esse sentimento, porque a pessoa não consegue construir a própria vida. Ela não consegue ir planejando o futuro, porque fica presa nessa ideia de tradição de que não se pode abandonar a família. Mas não é sobre abandonar a família. É sobre deixar os familiares arcarem com as consequências dos seus atos, assim como você está arcando com as do seu. Se o teu está te trazendo lucro em uma moeda maior ou te trouxe uma faculdade que ninguém fez, paciência se os outros escolheram outros caminhos. Você não é responsável pelas escolhas que os adultos fizeram. Se o teu primo tem problema com o jogo, se a tua prima está no terceiro filho com um homem diferente, eles são tudo usuário de droga, não é problema seu. Você pode ter compaixão, mas você não é responsável financeiramente e nem emocionalmente por isso. Responsável. Essa é a palavra. Tá? E eu estou fortalecendo isso para que não seja visto como uma indiferença. Dane-se a família, granada em vocês e eu vou para frente. Mas é sobre não sentir culpa pelo teu sucesso. Não sentir peso pela consequência positiva das suas escolhas. E não sentir dívida pela decisão dos outros. Se houver um constrangimento, onde as pessoas chegam lá de transporte público e você chega num carro importado, chegou a doutora. Não chegou a doutora nenhuma, chegou você. Essa tentativa de constranger você é onde entra a toxicidade da tradição familiar, de pessoas que acham que têm o direito de demolir aquilo que você construiu pelo deboche, sendo que você não está humilhando ninguém, você está apenas sendo quem é. No sentido que Joana fala, é na ideia positiva, de construir a ideia de família, e é importante também, que família? A dita tradicional, papai, mamãe e filhinhos, ou a família é uma mulher com 7 gatos, 2 homens com um marreco,
Qualquer coisa que se configure como família é família. Então, quando a pessoa diz, fica falando que é pai de pet, é mãe de pet, isso aí não existe, tem que ter filho. Não tem. Se você escolheu ter um filho, paciência, o outro não é obrigado a ter. O amor que a pessoa tem de cuidado, se ela chama o cachorro de filho, se ela chama o gato de filho, isso é entre ela e o gato, não é sobre você. É como se a pessoa buscasse uma validação, mas eu estou fazendo um sacrifício de ter um filho, acordar de 3 em 3 horas e ela vai receber o mesmo título que... Vai. Não tem problema. Porque cuida do mesmo jeito, ama do mesmo jeito, nutre do mesmo jeito, tem um sentimento conectado à paternidade e à maternidade que não precisa de um bebê humano, porque tem outros planos com os quais quer dividir a vida. Quer viajar, quer estudar, quer fazer uma coisa, quer poder dormir melhor, não quer acordar de 3 em 3 horas, não quer ter que ligar para pediatra. É o livre-arbítrio. É onde você aceita que a pessoa se enxerga assim. Ela vai lidando com tudo aquilo. Mas não tem uma punição? Claro que tem uma punição. O cachorro e o gato vivem 10, 12 anos. A cada 12 anos ela vai perder um filho. Você vai ser enterrada pelo teu. São as consequências. Tem 6 gatos, 8 gatos, vai passar por 8 velórios e vai chorar 8 vezes e vai doer 8 vezes. Quando eu entendo a questão da tradição, é ir em direção a isso. Então, se você é uma pessoa que não gosta do latido do cachorro do teu vizinho e envenena ele, você não está envenenando o cachorro do teu vizinho, você está envenenando o filho do teu vizinho para ele. A pessoa vai encontrar aquele cachorro envenenado e entrar na mesma dor de alguém que perdeu um filho, porque a conexão está ali. É esse o respeito. Respeitar as pessoas que estão neste local. Não ficar debochando, fazendo piada, porque colocou um cachorro num carrinho de bebê. Você não sabe, às vezes a pessoa é estéril, tentou de tudo. São as dores que o outro traz. Às vezes ela foi abusada quando era criança e não consegue pôr uma criança no mundo porque tem medo de que ela seja estuprada também. Não cabe a ninguém esse julgamento, essa ideia do livre-arbítrio. Então, o respeito à família, como o outro a concebe, é onde nós vamos criando uma sociedade que o indivíduo sente espaço para existir. Ele não é oprimido e, em não sendo oprimido, essa raiva não explode. Mas enquanto houverem opressores e oprimidos, existirão rebeldes, revoltados e vingativos. E nós estaremos sempre no campo de guerra. Não seja você a pessoa a constranger o outro, não importa o quão esquisito possa parecer que ele está passeando com uma iguana de coleira. Aceita. Aceita. Essa é a nova ordem, essa é a nova era. Para não virar essa pessoa que nem eu citei o meu avô que não põe o prato na pia, que isso é coisa de mulher. Com coleira é só cachorro. Não é assim. O exercício da tolerância que reveste a amizade, em predominando entre os familiares, supera as antipatias, por acaso existentes, terminando por gerar um clima de respeito entre todos, cada qual com a sua maneira de ser. Aqui, a meu ver, Joana deu uma romantizada, porque na prática não é tão simples, né? É muito difícil uma família toda estruturada, toda saudável. Tem sempre o tio o estelionatário, o outro que mente, o outro que não sei o quê. É um negócio esquisito, né? Parece que toda família é uma escolinha do professor Raimundo com aqueles personagens específicos que todas têm, né? Qual que é o seu? Quem é você nessa escolinha do professor Raimundo? Quem é você nesse universo? Se você é mais novo, vai procurar o que é a escolinha do professor Raimundo. Ou Praça é Nossa, ou Zorra Total, ou qualquer coisa de 4 amigos do stand-up. Quem é você dentro da sua família? É a pessoa que concilia? É o esquisito que não se envolve com ninguém? É a pessoa que dá presente para todo mundo, mas não quer contato afetivo? Você vai conseguindo identificar, porque na maioria das vezes todo indivíduo acha que ele é o certo da família, que toda a família é disfuncional. Quando na verdade todo mundo é disfuncional em algum nível, dependendo do ponto de vista. Mas a ideia que Joana traz é que quando você vai criando essa tradição de que a família não pode ser abandonada, você dá ao indivíduo uma segunda chance de perdoar. E isso vai criando um senso que começa dentro da família e depois pode se estender fora dela. Ele começa a perceber a mãe dele ou uma mulher de 70 anos
E aí, quando ele vê uma outra mulher de 70 anos na rua, que ele ia falar, sai daqui, véia, ele pensa, ela é a mãe de alguém. Ou, se fosse a minha mãe e alguém fizesse isso com ela, aí ele vai se modificando, ele percebe que não existem esses estereótipos. Ó o gordo, ó a véia, ó o anão, ó o não sei o que. Ele percebe que são pessoas. Porque dentro da família dele aquilo apareceu. Então tem muita gente que fazia piada com síndrome de Down até alguém nascer dentro da família. Aí além de não fazer mais piada, agora ele começa a defender. Nós vamos crescendo e a família é um espaço que nos oferece possibilidades que a vida não nos ofereceria naturalmente, porque nós tendemos a fazer escolhas fora dela que são tranquilas. Se houvesse uma possibilidade, aí entra nessa coisa da eugenia, né? Nessa coisa ética que já foi citada em alguns filmes. Se houvesse uma possibilidade de definir como seria seu filho, sua filha, quantas pessoas, voluntariamente, você escolhe a cor do olho, cor do cabelo, tudo, a altura que vai chegar, quantas pessoas escolheriam alguém amputado? Quantas pessoas escolheriam alguém com síndrome de Down? Quantas pessoas escolheriam alguém diabético? É difícil. Então, quando você faz a sua escolha, da namorada, do namorado por quem você vai se apaixonar, aquilo que a sua mente entende como o melhor modelo possível é o que você vai buscar. Se você acha que pessoas magras parecem doentes, você vai procurar uma um pouco mais gordinha. Se você não gosta de pessoas baixas, você vai procurar uma alta. Isso você escolhe. Aí você fica com essa pessoa e de repente engravida desta ou esta pessoa, e aí é onde constrói a família. Você namora e aí você engravida. Aí constitui a estrutura desta família tradicional. É isso aqui que Joana está falando. Que aí já não é um gato ou uma gata, mas o bebê. Aí entra a loteria genética. Vai nascer vivo, vai abortar aos 7 meses, vai nascer com alguma deficiência intelectual, vai nascer com alguma deficiência física, aí é onde não tem mais como você escapar da lição. E é isso que eu disse, algumas pessoas não querem passar por isso. Então elas preferem adotar o gato que não tem as patas, porque sabe que sozinho ele não vai sobreviver, mas não querem ter um filho sem os pés. É onde você consegue encontrar um amor que pelo menos você controla. E isso é difícil. Ir num campo de adoção, num orfanato e escolher a criança com deficiência visual. Quero o cego. Eu quero o surdo, o deficiente auditivo. Vai ser mais difícil. É onde os gestos de amor. Este seria um gesto de sacrifício, fica claro? Mais do que andar até a Aparecida ou mais do que andar até tal lugar. É sobre eu não vou abortar. Eu vou olhar e vou conseguir cuidar com amor da criança com deficiência visual. Aí você faz um bem para o mundo. Aí você faz um bem para um ser que sem você não teria quem fizesse. A ideia de família vai nos trazendo essa aleatoriedade que você não esperava, que nasce a tua priminha, nasce teu sobrinho, e aí você começa a ter que se reinventar, e você que é o que fazia piadas com deficientes nos grupos, agora é o que fala para não fazerem, porque teu filho está indo junto com você, teu sobrinho está indo junto com você. Então isso gera um exercício de tolerância, segundo Joana, que começa a revestir a amizade. Cada vez se torna inadiável a conduta do indivíduo, que deve ligar-se a si mesmo, demorando-se em análise dos seus recursos e aplicando-os, ampliando o círculo das suas aspirações e lutando, avançando sobre os impedimentos com a tenacidade de quem os vencerá ou os contornará, a fim de encontrar a sua missão, a sua vida, descobrindo a própria transcendência, o significado em relação a outra vida, a outras pessoas, ao mundo em que se encontra. E sobre a minha responsabilidade individual, é isso que Joana diz. Inadiável a minha conduta de ligar-me a mim mesmo. Demorando-me em análise dos meus recursos. Eu preciso saber o que eu trago, quais são as ferramentas que eu possuo e aplicá-las.
ampliando com isso o círculo das minhas aspirações e lutando, avançando sobre os impedimentos com a tenacidade de quem os vencerá ou os contornará. Isso é importante, saber a hora de desistir, saber o que você não dá conta, saber a hora de desviar. Tem uma frase que diz isso, né? Não fira o que você não pode matar. Não cutuque a onça com vara curta. Não dá conta? Não dá conta. Se você é uma pessoa que tem ciúme patológico, não comece um relacionamento antes de tratar isso. Porque vai te arrebentar. E pode arrebentar a outra pessoa. Não dá conta? Não dá conta. Não consegue lidar com um ambiente hostil? Não vá trabalhar no mercado financeiro. Não consegue lidar com animais em sofrimento? Não vá ser tosadora de pet shop. São os pontos em que você tem que lidar. Não consegue lidar com traição, adultério, comportamentos disfuncionais? Não vá ser psicólogo. Porque a hora que o cliente estiver contando que está traindo a esposa, você vai querer pegar o telefone e ligar para ela? Vou tentar convencê-lo de que isso é errado, que ele não deveria? Eu saber quais são os limites e o que eu consigo conviver, o que eu consigo lidar na sociedade. E quando eu percebo que para mim não funciona, eu contorno. Eu ando um pouco a mais, mas eu não confronto. Mas quando eu perceber que eu dou conta, eu confronto. O problema é que às vezes eu acho que eu não dou conta porque eu ainda estou com a mentalidade da criança, que enxerga o adulto com 1,75 m como se fosse um gigante. E às vezes você não percebe que você já está com 1,80 m. Você não dava conta daquilo porque tinha vergonha. Hoje você vai dar. São esses espaços de qual o medo? Será que vai ser tão difícil? Será que vai ser tão constrangedor? E aí você vai, peraí, é verdade, já não é mais como era. Eu sofria bullying porque eu tirava a camiseta na escola, mas agora com 32 anos ninguém liga. E assim é onde você vai enfrentando os medos e percebendo que eles eram grandiosos porque você era pequena e que agora eles não são mais tão grandiosos. Mas se você não se aperceber do tamanho que está agora, você sempre fica achando que é menor do que realmente é. E aí não consegue confrontar as coisas que te fariam crescer. A fim de encontrar a sua missão, a sua vida, descobrindo a própria transcendência, o significado em relação a outra vida, porque estou aqui, a outras pessoas, ao mundo em que se encontra. Então essa foi uma ideia, assim, que, né, quando eu penso na ideia, por exemplo, de imposto, sendo libertário e achando que imposto é roubo, eu me pergunto por que eu estou num país com uma carga tributária tão grande, com pessoas tão corruptas, que aquela palestra que eu fiz lá atrás, porque nascemos no Brasil, porque em outra vida eu fui isso. Eu estou sendo roubado, mas se eu estou sendo roubado dentro da lei, e eu nasci num país onde é lei ser roubado, então é porque eu mereço ser roubado. Eu tenho que aceitar que eu fui corrupto. Eu tenho que aceitar que em algum momento eu abusei do poder, eu desviei dinheiro dos outros. Então eu não estou aqui como um pobre coitado que veio salvar o mundo. Eu estou aqui para que tudo aquilo que eu roubei dos outros seja roubado de mim. Então eu tenho que aceitar. Se eu quiser ir embora, eu vou embora. Mas de alguma maneira isso sempre vai se manter. É a percepção de raiva. Então, ao invés de sonegar o imposto para continuar aumentando a minha dívida, eu pago com raiva. Pago com raiva. Vejo que estou sendo roubado, vejo esse dinheiro ser desperdiçado e aceito, porque isso é a transcendência. Estou aqui pagando uma punição. Quando essa punição acabar, aí eu irei para um lugar melhor. Se eu continuar tentando ser mais esperto que os outros, a punição não acaba nunca e eu vou para um lugar com penas ainda mais severas, com regras mais rígidas. É uma consequência natural do que eu estou buscando de crescimento. Não é Deus me punindo, é causa e efeito. Então, pago o imposto sorrindo de raiva, porque na verdade eu estou indenizando aqueles que eu roubei. E esses que hoje me roubam, daqui a pouco estarão neste lugar. Então eu prefiro estar agora no lugar de quem está sendo roubado
do que no deles, que ainda estão roubando. E aí você aplica isso em qualquer outra área da vida. Quem assim não procede, enfurna-se na autocomiseração, buscando a falsa autorrealização de sentido egoísta. A vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bom, de belo, de útil, sem a valorização demasiada do empenho para consegui-lo. Enfurna-se na autocomiseração. Coitado de mim, então é esse local. Coitado de mim, eu moro num país onde eu sou roubado. Coitado de mim, eu nasci num corpo feio. Não tem coitado. Não tem coitado. A feiura veio para te ensinar algo. Ou você abusou da beleza, ou você humilhou o outro que era feio. Eu não sei o que você fez, mas quando você compreende a ideia dessa transcendência, que o agora é uma resposta ao ontem, você se acalma e aceita. Abraça a tua feiura. Abraça a tua burrice, abraça a tua incompetência, acolhe, trata, muda, faz o que você pode disso. Se a tua feiura é física, tenta encontrar uma beleza intelectual. Se a tua feiura é intelectual, tenta encontrar física. Mas sai do local de coitado de mim. Não tem coitado, tem justiça. Coitados são esses que roubam, coitados são esses que abusam, coitados são esses que enganam. Esses é o que ainda tem que pagar a dívida. Então, paga sorrindo com os teus dentes tortos, paga sorrindo com a tua orelha grande, paga sorrindo com a tua testa grande. E vai pra frente, não deixa isso te parar, sabe? Não fica neste local. A vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bom, de belo, de útil, sem a valorização demasiada do empenho para consegui-lo. Então, vê o melhor que você pode fazer com isso que você entende que é disfuncional agora. O indivíduo necessita de um comportamento rico de religiosidade, isto é, de convicção interior, não de uma religião formal, que muitas vezes o entorpece na ritualística ou na presunção de ser eleito em detrimento dos outros. Veja o que eu disse. Faz o bem, não se acha especial porque você fez um sacrifício, seja ele qual for, ou porque você está na igreja dessa ou daquela congregação, ou porque é um espírita, um budista, um taoísta, um shintoísta, um ateísta. Nós necessitamos de um comportamento rico de religiosidade. Religiosidade é aquilo que nos conecta ao sagrado, ao amor. Então nós necessitamos de comportamentos ricos de amorosidade. Que venham de uma convicção interior de que eu acredito no amor e justiça, e não de uma religião que diz isso para mim. Então, quando eu falo, não é porque a lei de causa e efeito, o espiritismo propõe isso, porque para mim é porque faz sentido. Eu estar neste corpo, neste país, lidando com esta carga tributária, lidando com tudo isso, é porque eu mereço de alguma maneira. E se eu mereço, eu tenho que falar, ok, posso estar chateado, eu tenho que pagar imposto, mas não estou na faixa de Gaza. O outro lá está pagando pior ainda. Então, o que eu posso fazer para acabar com a ideia de que eu sou premiado, que eu sou o escolhido, o tal do alecrim? O que eu posso fazer para aceitar o meu lugar no mundo? Eu começo aceitando o corpo que eu estou. Começo aceitando os recursos que eu tenho. Começo aceitando a família em que eu nasci, a cidade, o estado, o país, o planeta. E aí eu vou decidindo que mudanças fazer em direção a isso. Um comportamento rico de religiosidade, onde as pessoas olhem para você naquilo que você está fazendo e vejam amor. E isso conectará elas ao Deus como elas compreendem, a compreendem. Mas é um trabalho, né? Para que a pessoa não veja na sua conduta o ego, a vaidade, a arrogância. Ela veja amor. Nesse esforço fascinante, ocorre a perfeita integração do eixo ego-self, o desaparecimento dos resíduos ancestrais numa renovação que faz lembrar a transformação da lagarta lenta que se arrasta na borboleta leve e colorida que flutua no ar suave da natureza após o sono que lhe proporciona a histólise e a histogênese. Quando a lagarta vira o casulo, ela vai para esse processo de histólise, que é a desconstrução do tecido. E a histogênese, gênese é criação, é quando há a criação. Então, essa transformação.
Então é como se parte dessa lagarta derretesse, voltasse a ser uma matéria-prima e depois se tornasse uma outra coisa. É isso que Joana está dizendo. Eu pego esses valores que eram ancestrais, essas tradições, e eu derreto elas. O bezerro de ouro. Mas é o bezerro de ouro da minha avó. Derrete. Faz um colar bonito. Faz um camelo de ouro. Faz qualquer coisa, mas que não seja mais o bezerro. Você derrete os valores. Então não é sobre entrar num mundo de caos, onde não existem regras, onde não existe amor. É sobre reciclar aquilo tudo, começando por você. Aí pode ser desde o teu corte de cabelo, corte da barba, a cor da tua unha, até tirar ou não a genitália que você tem, virar outra coisa. Não sei. Mas o que está aí dentro? Qual que é a sua verdade que você não está aceitando? Quais valores que você tem? Desde time de futebol que você gosta, partido político que você vota, o que significa? Você está fazendo isso porque é uma verdade sua ou é só para implicar com seu pai? É só para implicar com a sua mãe? É só porque você quer ser leal a eles? Reveja. Né? Então, permitir isso, como Joana está dizendo, a integração do eixo ego-self, porque aquilo que eu sou de verdade, eu começo a mostrar. Eu não fico mais só mostrando o que eu acho que vai ser aprovado pelas tradições. Eu busco uma renovação. E esses resíduos ancestrais desaparecem. No processo da transcendência, não poucas vezes ocorre esse letargo, um desinteresse pelo convencional, pelos impositivos das tradições, uma insatisfação interior e incômoda em torno dos padrões vivenciais, para logo ter lugar um processo de estólise psicológica, a fim de alcançar a estogênese emocional e libertar-se do mecanismo pesado que sempre retém o idealista na dificuldade para discernir e encontrar o sentido existencial da vida. Isso é transcender, é ir além. Então, começa como? Eu começo a ficar desinteressado pelo que é convencional. Essas piadinhas que todo mundo ri, eu já acho uma chatice. Aquelas coisas já não fazem mais sentido. Pelos impositivos das tradições, eu começo a sentir uma insatisfação interior incômoda em torno dos padrões vivenciais. Por que eu tenho que fazer isso toda vez? Por que eu preciso dessa maneira? E aí começa o processo de estólise psicológica, ou seja, o derretimento, o desfazimento daquela estrutura mental que você tinha, buscando uma histogênese emocional, para que essa matéria-prima seja reconstruída em algo novo emocionalmente. Então aquilo que antes te causava repulsa, agora tanto faz. E daqui a pouco você estará defendendo. Então, o síndrome de Down que você ridicularizava, agora você defende. Houve uma estólise psicológica e uma histogênese emocional. Isso te liberta do mecanismo pesado que sempre retém a pessoa que é idealista, que quer este mundo perfeito e ideal de encontrar o sentido existencial. Porque a vida está em constante mudança. Não há espaço para o idealismo. E para fechar, aqui no artigo O Dedo Apontando à Lua, experimentando o contato entre Gestalt Terapia e Zen Budismo, do Fábio Nogueira Pereira, lá na PepSiC. A prática meditativa igualmente predica o enriquecimento da relação com o mundo ao compreender os condicionantes de nossos comportamentos no exercício da ação ou não ação, sentados em silêncio ou nas atividades cotidianas. Então, quando eu medito, eu consigo entender por que eu faço alguma coisa ou por que eu deixo de fazer. Por que em algumas situações eu não compro a briga e em outras eu compro? Eu entendo que muitos desses comportamentos são condicionados. Então, fecha com o que Joana disse. Faça uma análise empírica, atual. Olhe com a cabeça de agora para os teus comportamentos que vêm desde sempre, derreta aqueles que não fazem mais sentido e construa algo novo nesta relação sua com você e, consequentemente, com o mundo. E a meditação
é um dos caminhos para fazer esse diagnóstico do que pode ou não ser modificado, do que é real em você e do que foi apenas condicionado por idealismos dos outros. Próximo encontro no dia 22 de outubro, capítulo 8.3. A gratidão como sentido motivador da existência. Espero que tenham gostado do estudo de hoje. Agradeço mais uma vez pela companhia de vocês, pelos comentários que vocês deixam e pelo apoio de forma geral. Desejo a todos e todas vocês um ótimo fim de semana. Um grande abraço e muita paz.